estão cansados, vamos agora fazer a nossa aula mais leve possível. Sei que é cansativo, principalmente quinta aula. Você pegar uma quinta aula de história, ninguém merece. Né? Mas nós vamos passar por ela bem rápido, por curto período. A proposta para a nossa aula hoje é nós vamos observar um pouco sobre a imprensa negra. Vocês já ouviram falar? Nós vamos ver um pouco sobre a imprensa negra no Brasil. Vamos ver o início dos conflitos, o início dos conflitos rurais e urbanos, e vamos ver apenas um desses conflitos hoje. Vamos ver apenas uma dessas manifestações hoje, deixando para a nossa próxima aula as duas outras manifestações que marcaram esse período de conflito. Então, hoje, nós veremos um pouco sobre a imprensa negra, o início desses conflitos e um desses conflitos. Essa é a proposta da nossa aula hoje, que vai transcorrer de maneira rápida e leve. Esperamos assim, né? Então, para isso, você vai abrir o seu livro na página 113. Abra aí o seu livro de História, página 113. Beleza, 113. Enquanto vocês estão abrindo o livro aí, antes que eu me esqueça, 22, né? Nós somos o número de... Caramba, tá faltando gente. Cadê o povo? Deixa eu ver quem está aqui. Júnior, Estou, Camille, Evelyn, Gisele, Ian, Ingrid, Natalia, Lucas, a Júlia, Evelyn, Júlia, a Laura, Letícia, Lúcia, cadê o resto do povo? Sara, rapaz, não tá faltando um bocado de gente, né? Vamos lá. Página 113. Provavelmente vocês já abriram o livro de vocês aí nessa página. Então, nós vamos ler e pontuar, tá bom? A historiografia brasileira sobre a resistência negra e escravocracia vem aprofundando seus estudos sobre os aspectos pouco abordados anteriormente. O uso da imprensa como veículo de conscientização dos escravos, da condição dos escravos. Até alguns anos atrás, até poucos anos atrás, não se falava sobre essa questão dessa imprensa negra. Não se falava e nem se comentava, provavelmente não se tinha nem unido relatos históricos do uso da imprensa por parte da comunidade negra para conscientizar as pessoas das condições que os negros estavam vivendo. Então, são fatos históricos não novos, mas fatos históricos que estavam, eu não diria encobertos, mas estavam colocados de lado, estavam sendo um pouco desvalorizados, e de uns anos para cá começou-se a se observar esses fatos, começaram a juntar a fatos históricos comprovados, e agora nos livros começam a se falar dessa tal de imprensa negra, coisa que a gente não via isso há poucos anos atrás. Mas vamos lá. O que era essa imprensa negra? De acordo com de uma maneira geral, o escravo não era mais uma coisa, visto como uma extensão do domínio do seu senhor e proprietário. Um dos momentos em que era percebido como pessoa era por meio do crime, ao roubo, ao fugir, ao matar, ele seria visto e julgado como alguém. Então, até esse instante aqui, lembrando que nós estamos vendo o governo de até então nós estamos vendo o governo de Prudente de Moraes, tá bom? Está naquele governo ainda. Nós estudamos que as cidades começaram a se formar, as cidades começaram a se modernizar, e aí depois vieram os subúrbios, e aí toda a área fácil de morar se encheu,
e aí lá para os morros, lá para os cantos, começou a se fazer a favela, né? Essa foi a nossa última aula. E aí, nesse contexto aí, entra essa questão da imprensa negra. Nesse contexto aí de cidades, subúrbios e favelas, o negro, ele era visto como uma coisa. Ele era de posse do seu proprietário. Ele era algo possuído por alguém. Não existia uma pessoa negra, existia uma coisa, um objeto, algo que os brancos usavam, como se fosse uma ferramenta de trabalho. Só que quando eles roubavam, ou quando eles matavam, ou quando eles fugiam, aí sim se falava que alguém tinha fugido, falava que alguém tinha roubado. E aí, quando esse negro era preso, ele era, sim, julgado como alguém. Né? Poderia muito bem dizer, não, quem tem que se responsabilizar pelo roubo é o dono dele, o dono dessa coisa aí, porque essa coisa fugiu porque o dono deixou. Mas não, na hora da responsabilidade, na hora da punição, aquela coisa já se transformava em alguém, para ser punido, para ser condenado e punido como alguém. Só nesses instantes aí, certo? E aí os anúncios de jornais tinham um papel fundamental nessa personificação do escravo. Interessante que quando eles fugiam, quando o escravo fugia, quando o escravo escapava, as pessoas elas colocavam anúncios nos jornais, elas colocavam anúncios oferecendo recompensas por quem encontrasse aquela coisa que havia fugido, aquele ser que havia fugido. Você vê isso na página 114. Vira aí a página do teu livro. Na página 114 tem um anúncio antigo, bem antigo. Olha o que o anúncio diz. O anúncio diz assim, ó. Fugiu a Antônio Januário Pinto Ferraz, o nome do dono, né? Fugiu dele, da cidade de Campinas, um mulato, de nome Antônio, cujos sinais são os seguintes: rosto em sinais de bexigas e de sardas, altura regular, cabelos crespos, levou bastante roupa fina. Quem o apreender ou dele der notícia, certo será bem gratificado, além de despesas que fizer. Protesta-se igualmente como todo o rigor da lei contra quem tiver acoltado. Certo? Então, está se procurando um cara chamado Antônio, que o rosto dele é assim, o corpo dele é assim, ele tem a altura tal, cabelo crespo. Quem achar ele, certamente será muito bem recompensado. Ou pelo menos quem der notícia dele será também recompensado. E aquele que acoitar, aquele que esconder, aquele que proteger esse negro, será severamente punido segundo a lei. Segundo a lei naquele instante, certo? Segundo a lei em questão. Então, quando um negro fugia, ele era assim, ele tinha assim características de pessoas para poder ele ser reconhecido no meio das pessoas, no meio das pessoas. Então, quando se falava em imprensa, quando se falava em publicação e quando se ligava a publicação ao negro, a única coisa que se pensava era isso. Todas as vezes que o negro todas as vezes que você ouvia falar de negro em um jornal, era dessa forma, era uma nota de algum negro que fugiu, certo? Então, não tinha essa questão de nota de falecimento de negro, não tinha aniversário de negro, não tinha nada, não tinha nenhuma notificação a respeito de negros, escravos, a não ser quando eles fugissem, quando eles escapassem, que ali se colocaria uma nota e se daria uma boa recompensa por notícias suas ou por ele mesmo. Mas aí, a partir de 1831, começou essa aparição do negro nos noticiários, essa aparição do negro nas publicações, começou a surgir de uma forma diferente. Começou a mudar essa realidade. Bom, olha o texto, na página 114. O texto diz assim, ó, durante o período regencial, período marcado por revoltas em várias províncias, surge aquele que seria o primeiro exemplar de uma imprensa negra, o Pasquim. Certo? Pasquim não é o nome do exemplar, Pasquim não é o nome do jornal, certo? Pasquim é como se nós pudéssemos dizer assim, folhetos,
folhetins, que a gente chama, né? Você vai fazer uma festa, você você quer divulgar alguma ideia, os evangélicos usam muito para entregar versículos bíblicos e mensagens bíblicas, folhetos, pequenos pedaços de papel com coisas escritas, tá? Hoje com fotos, com imagens, bem bonito, naquele período era só coisas escritas, provavelmente algum desenho, e olha lá. Então, ao lado tem dizendo, ó, publicações frequentemente anônimas de caráter atírico. O pasquim era afixado em lugares públicos e sua produção era financiada por grupos de interesses diversos. Lembra quando você assiste filmes do faroeste, que aparecem aquelas fotos com Reward, né? Reward, a foto da pessoa, Reward $100, né? Procurado, $1.000. Então, aparece a foto do rapazinho lá. Então, aquele papel ali que era colado naqueles postes de madeira, papel que é colado nas portas, o nome daquilo ali era os pasquins, certo? Em uma realidade mais próxima à nossa, nós podemos chamá-los de folhetos, de folhetins, certo? Mas o seu nome inicial era pasquim. Aí foi criado um desses papéis, né, uma dessas publicações, e foi chamado de o Homem de Cor. O Homem de Cor. Então, foi criado um pasquim chamado Homem de Cor, certo? O Homem de Cor. E tem suas raízes nos manuscritos colados em muros durante a Revolução dos Alfaiates, de 1798. A fixar em locais públicos se mostrou uma prática eficaz para atingir mesmo aqueles que não sabiam ler. Então, eles queriam divulgar, vou dar uma caminhada aqui no texto, tá? Eles queriam divulgar a realidade e a situação pela qual os negros estavam vivendo. E aí eles criaram um pasquim, certo? Chamado O Homem de Cor. E eles colavam esses pasquins em lugares públicos. Por que eles colavam em lugares públicos e por que isso era uma boa estratégia? Porque mesmo que a pessoa não soubesse ler, quando esses pasquins eles eram colados, eles eram lidos em alta voz. Lembra quando, principalmente nos filmes do Rei Arthur, nos filmes do Rei Arthur, o pasquim ele era colado nas portas, ele era colado nos lugares públicos, e o próprio funcionário do rei que colava aquilo ali, ele mesmo depois ele lia aquilo que tinha sido colado. Não sei se você já assistiu algum filme que passa um episódio semelhante a esse. O pasquim é colado, e aí depois que o pasquim é colado, a própria pessoa que colou, ela vai lá e lê. E enquanto o pasquim está sendo colado, a multidão já vai se aglomerando. As pessoas já vão se juntando em volta do lugar onde o pasquim está sendo colado, para elas saberem o que ali está escrito. Na época do rei Arthur, muitos eram iletrados, então era lido em alta voz para que todos soubessem o que estava escrito ali. Da mesma forma, também aqui em 98. Não 1998, certo? 1798. Em 98, quando os pasquins eram colados e eram lidos em alta voz, para até aqueles que não soubessem ler ficassem cientes do que estava ali escrito. E aí, dessa forma, começou a se divulgar a situação do negro. Dessa forma, começou a se mostrar a situação pela qual o negro passava. Porque a comunidade em si, o povo em si, alguns até sabiam, mas a maioria não sabia porque o negro ele era comprado, ele era levado. E aí lá acontecia tudo o que nós já sabemos e que os outros não sabiam, que passaram a saber por quê? Porque começaram a publicar, a fazer publicações mostrando as coisas que aconteciam, mostrando a realidade, mostrando o sofrimento, mostrando toda a dificuldade pela qual o escravo passava. Certo? Só que, lá na revolta dos alfaiates, os pasquins, eles começaram a sofrer uma certa resistência. Por quê? Porque os pasquins eles não falavam só dos negros. Os pasquins eles falavam de muitas coisas. Certo? Tudo aquilo que você quisesse fazer com que as pessoas soubessem, hoje a gente conta para a vizinha, né? Se você quiser que a rua toda saiba de uma coisa, você conta para a vizinha, e aí você vai para casa, dorme tranquilo, sabendo que no outro dia de manhã todo mundo está sabendo. Certo? Hoje a gente faz assim, não precisa mais publicar e falar na parede, só contar para o vizinho. Mas antigamente não. Certo? Antigamente tinha que se fazer um pasquim.
e aí fazia esse pasquinho em várias folhas e saía colando pelas ruas da cidade. Então, protestos políticos, manifestações ideológicas, publicações filosóficas, anúncio de manifestações artísticas e a situação pela qual os negros estavam passando. Só que aí, com a revolta dos alfaiates, os pasquins cariocas, eles sofreram uma certa resistência. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo dos revoltosos, nada a ver com negros, certo? Ficaram com medo dos revolucionários mexerem em uma grande multidão e envolveram uma grande multidão. Por quê? Porque as ideias deles iam se espalhar por toda a cidade de maneira rápida, através dos pasquins. Então, foi inibido aquilo ali, foi proibido a prática, foi proibido colar pasquins nas ruas, tá bom? Então, lá na frente, né, foram necessários 43 anos, lá na frente mesmo, né, depois desses pasquins, 43 anos depois, tá bom? O pessoal sabia o que os negros estavam fazendo, tinha uma noção lá do sofrimento, porque amanhecia o dia, iam para a feira, iam para o mercado, tinha um pasquim lá, se juntava uma galera, aí um cara lia para a galera, todo mundo ficava pensando, nossa, os negros estão sofrendo, cara, que isso, tudo. Aí se comentava, aí quando começou a Revolução, os pasquins foram proibidos, a Revolução foi resolvida, mas os pasquins não voltaram a ser colados novamente. 43 anos depois, certo? 43 anos depois, o jornal chamado O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social. Hoje em dia o nome do jornal é O Povo, é o Diário. Antigamente é o nome do jornal. O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social. Então, esse aí era o título do jornal, certo? Então, esse jornal, que circulou em Recife em 1876, e o outro jornal que circulou no Maranhão, chamado o Abolicionista, em 1885. Esses aí, eles começaram a iniciar debates sobre os maus tratos, sobre o sistema de escravidão brasileiro, que era carrasco, que era malvado, que era impiedoso e que ficava impune. Então, esses dois jornais, o Abolicionista e O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social, esses dois jornais, tá? Eles começaram a criar debates sobre a realidade dos negros. Então, lembra, os pasquins, lá em 1798, 43 anos depois, começou a surgir novas publicações falando a respeito da realidade dos negros. E nesse tempo aí, a imprensa negra estava calada, certo? A imprensa negra estava calada. Então, a imprensa negra começou como? Começou com o anúncio de negros que tinham fugido. Depois, qual foi o segundo passo? Começaram a se falar sobre a realidade dos negros através dos pasquins. Qual o terceiro passo? 43 anos depois, dois jornais, O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social, e O Abolicionista, esses começaram a se falar de um debate a respeito da realidade que o negro estava vivendo. Então, uma imprensa negra, uma imprensa que falava a respeito dos negros, uma imprensa que mostrava para o povo a realidade da escravidão, uma imprensa que denunciava os maus tratos, denunciavam as coisas, os absurdos que eram feitos com os negros, tá bom? Aí, depois desses dois aí, trocou o reinado, né? Trocou o sistema e tal. E aí, quando trocou o sistema no Brasil, em 13 de maio de 1888, foi publicada a Lei Áurea, tá bom? E aí, em 15 de novembro de 1889, foi oficializado o trabalho legal dos negros. Então, em 88, acabou a escravidão, e em 89, os negros poderiam trabalhar e poderiam ser reconhecidos, legalizados como trabalhadores, como operários, tá bom? Certo que a realidade ainda não foi aquela que eles esperavam, você deve ver em vários estudos, em filmes, em vídeos, em novelas que você assiste, que mesmo depois que a lei foi instituída, mesmo depois da abolição da escravatura, os negros passaram anos para poder serem reconhecidos como cidadãos, toda aquela luta que se perdura até hoje, certo? Em determinadas classes sociais e em determinadas áreas profissionais,
o negro ele ainda tem que travar uma luta para ser reconhecido, mesmo ele tendo mais talento do que qualquer branco que esteja por lá. Então, ainda existe, em uma proporção bem menor, mas ainda existe essa resistência para a etnia negra. Tá bom? Em 1889, em São Paulo, houve duas publicações. Primeiro, A Pátria, e depois, há 10 anos, O Progresso. Certo? Esses aí também traziam debates agora bem mais claros do que o homem e o abolicionista. Eram debates agora mais elaborados, eram debates mais estudados, eram debates agora que os negros... Porque na época do homem e do abolicionista, eram debates feitos por brancos. Eram brancos conversando com brancos sobre a situação dolorosa dos negros. Agora, já no A Pátria e no Progresso, os negros poderiam participar desse debate. Os negros, eles colocavam relatos de coisas que os seus ancestrais, que os seus pais viveram. E relatos de situações que eles ainda vivem, mesmo com uma lei instituindo a total abolição da escravatura. Então, eram debates mais elaborados, eram debates mais fervorosos, eram debates com ideias mais concisas, o que tem que ser feito, o que tem que deixar de ser feito, como as pessoas vão reagir diante das nossas decisões. Então, esses dois jornais, eles geraram aí grandes debates nesse período aí de 1889 até mais ou menos 1900. Tá bom? Então, foi mais ou menos por volta de uns 20 anos de debates, de confusões, de guerra, de luta, publica aqui, publica acolá, e os negros tentando sobreviver em meio a tudo isso aí. Logo em seguida, o nosso texto fala assim, temas como o preconceito racial se mesclam a ideias como mais-valia. O que é mais-valia? Criado por ideais marxistas, o termo mais-valia é utilizado para indicar a desigualdade entre a força de trabalho, o tempo de realização e o lucro obtido. Então, vamos ver o que é mais-valia. A mais-valia foi um termo sociológico criado para mostrar que as pessoas trabalhavam um longo período de tempo, fazendo coisas importantes e trabalho. Então, mais-valia mostra que, dependendo da função que você exerce, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu não quero desvalorizar, eu quero que vocês me entendam aqui, por favor. Eu não quero desvalorizar aqui a profissão do pedreiro, tá bom? Não estou querendo desvalorizar do auxiliar de pedreiro, que as pessoas chamam de servente. Eu não quero desvalorizar de maneira nenhuma essa profissão, até porque ela é muito importante, porque se eles não trabalharem direito, a casa cai na nossa cabeça. Bom? Então não vai desvalorizar um pedreiro quando ele estiver construindo a sua casa, não. Se ele ficar com raiva, ele vai construir mal feito, de uma hora para outra a casa cai na sua cabeça, tá? Então é muito importante, todas as profissões são muito importantes. Mas eu quero falar de maneira financeira, tá bom? E de maneira de responsabilidade. Um pedreiro, um ajudante de pedreiro, ele trabalha 8 horas por dia e ele ganha um valor X, certo? Naquele período, o ajudante de pedreiro, ele trabalhava 8 vamos contar com 8 horas, estou citando um exemplo. Naquele período, o ajudante de pedreiro, ele trabalhava 8 horas por dia e ele ganhava um valor X, ajudante de pedreiro. E o engenheiro, o responsável pela obra, também trabalhava 8 horas por dia e ganhava o mesmo valor X. Isso, eles sendo os dois negros, tá bom? Então, o que o mais-valia faz nesse momento aí? O mais-valia diz assim, o engenheiro, ele tem mais responsabilidade. O engenheiro, ele é o responsável por essa obra. O engenheiro, ele está coordenando todos os pedreiros e todos os ajudantes de pedreiro. O engenheiro, o trabalho dele, ele teve que se preparar mais, ele teve que conhecer mais, ele teve que estudar mais. Então, ele não pode ganhar o mesmo tanto que um auxiliar de pedreiro, tá bom? Então, me entenda, eu não estou menosprezando. O mais-valia mostra isso. Mostra as diferenças de responsabilidade
e de trabalho, mostrando que quem tem mais responsabilidade, quem trabalha mais, tem que ganhar mais, mesmo sendo negro. Por isso que o mais-valia entrou aqui no debate, certo? Porque eles estavam falando de negros, estavam falando do preconceito racial, estavam falando do preconceito racial dentro da própria sociedade, tá? Então, o mais-valia, ele entrou nisso aí, mostrando que muitas empresas, muitos trabalhadores negros estavam ganhando bem menos do que deveriam ganhar pelo tanto de horas de trabalho e pela responsabilidade que eles tinham no trabalho. E junto com mais-valia, entrou a ideia da alienação, né? Alienação, e nós sabemos que a alienação, quando ela fala de trabalho, é aquela ideia de que fazer sempre a mesma coisa, fazer sempre a mesma coisa, fazer sempre a mesma coisa, acaba alienando as pessoas, e as pessoas elas entram em depressão, elas entram em desânimo, em desgosto, e a produção é menor. Então, o negro ele não poderia fazer nada diferente, a não ser daquilo que as pessoas achavam que ele era habilitado para fazer, que ele era capaz de fazer. Então, o negro ele não poderia colocar um tijolo na parede, ele só poderia colocar o cimento para que um pedreiro branco colocasse o tijolo na parede. Então, o negro fazia sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, acabava caindo na alienação. Então, a alienação também era um dos assuntos debatidos em questão. Bom, então, aí nós paramos por aqui com a imprensa negra. Se nós fôssemos continuar, nós chegaríamos até hoje, com publicações, com debates, com manifestações a respeito do preconceito étnico, né, com relação aos negros. Bom, porque a gente não tem raça, a gente tem etnia. Não existe a raça branca, nem a amarela, nem a negra e nem a preta, né, como eles querem chamar, eles querem que digam, e nem a indígena. Existe a etnia negra, existe a etnia amarela, existe a etnia branca e existe a etnia indígena, tá bom? No nosso país. E aí essas misturas aí acabam dando confuso e aquelas várias outras misturas. Aí agora nós vamos ver um pouquinho sobre os conflitos, certo? Sobre os conflitos, os rurais e os urbanos. Os movimentos rurais e urbanos, na página 115. A gente está terminando, a gente vai ver só esses conflitos aqui, depois a gente vai ver a Guerra dos Canudos e pronto, por hoje, tá? Então, os conflitos rurais e urbanos, eles eram movimentos que surgiam no Brasil em função da centralização do poder, certo? O poder ele era centralizado, ele era controlado somente pelos políticos, somente pela elite e a oligarquia, então o poder era todo centralizado ali. Um dos motivos dos conflitos foram esse, e outro motivo foi a crise do encilhamento, certo? O que foi a crise do encilhamento? Criou-se uma bolha de dívidas, certo? Encilhamento é bolha de dívida, bom? Então, criou-se essa bolha de dívida e o poder estava somente na elite agrária e entre os oligarcas. Aí o povo não gostou, o povo começou a reclamar, o povo começou a questionar. E dentre os vários questionamentos, dentre as várias reivindicações, não foram só essas três, foram muitas reivindicações, só que essas três elas se destacam em meio às muitas, certo? Então, em meio às muitas reivindicações, se destaca a Guerra de Canudos, que durou de 1896 a 1897, a Guerra de Contestado, que foi de 912 a 916, e o Cangaço, tá bom? Que veio desde o final do século XIX, e até agora pertinho da nossa história atual. Né? Até o século passado ainda tinha essa história aí de Cangaço. Tá bom? Então, hoje nós vamos ver apenas a Guerra dos Canudos. Nós já vimos a questão da imprensa negra, você já é capaz de lembrar aí sobre algumas publicações, sobre como os negros começaram a aparecer no jornal, como as pessoas começaram a pensar na situação do negro por meio dos jornais, a questão dos pasquins e muitas outras coisas. E agora nós vamos ver a Guerra de Canudos, certo? Não é a Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos é um canudo batendo, é um monte de canudo brigando um com o outro. Isso aí é a Guerra dos Canudos, certo? Nós vamos ver a Guerra de Canudos, tá bom? A Guerra dos Canudos a gente só consegue ver numa lanchonete. Você olha lá dentro daquele buraquinho, onde tem um monte de canudo, aí tá lá um canudo batendo no outro, aí fica disputando para ver qual é que vai sair primeiro. Essa ali é a Guerra dos Canudos. Aqui é a Guerra de Canudos. Página 115, último parágrafo da página 115.
Foi um movimento de caráter político, religioso e social que teve como seu principal líder Antônio Conselheiro, certo? Antônio Conselheiro foi um cara legal, foi um cara bom, um cara que pensou lá na frente, um cara que teve ideias legais, um cara que... Só que ele se perdeu no meio da sua própria fé. Ele se enrolou um pouco com a sua fé. E nós vamos ver isso aí, tá? Nós vamos ver que ele se equivocou em algumas declarações, em algumas ideologias, tá certo? Ele criou uma comunidade chamada Canudos, no interior do estado da Bahia, onde o trabalho e a produção seriam coletivas, assim como o consumo. Também organizou uma educação bastante religiosa e pregava as ideias de Jesus Cristo. Então, o cara criou uma comunidade, é legal, né? Criou uma comunidade, todo mundo trabalhando naquela comunidade, e tudo aquilo que era produzido naquela comunidade era dividido entre eles. Por que Canudos fez isso? Canudos fez isso porque ele viu a realidade do povo e viu que precisava fazer alguma coisa e fez isso aí. A gente vai entender isso agora quando começar a contar, quando começar a fazer uma linha histórica de Canudos, tá? Então, Antônio Conselheiro viu aquilo ali. Antônio Conselheiro disse, não, pai, tem que mudar essa situação aqui. É uma situação triste, pessoal que passando por dificuldade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar aqui, pessoal, vamos plantar batata, vamos todo mundo plantando batata, vamos vender. Agora vamos plantar tomate, todo mundo planta tomate, todo mundo vende. Aí tudo aquilo ali que entrava se dividia entre todo mundo. Aí aquela comunidade começou a crescer. Tá bom? E além dele fazer isso para o povo, ele também tinha uma educação, né? Começou a criar um sistema de educação muito bom para os pequenos, para as crianças. E ele difundia as ideias de Jesus Cristo, as coisas que estavam nas Escrituras, né? As coisas da Bíblia. Ele falava para as pessoas sobre as coisas da Bíblia, certo? Só que esse movimento ele foi contestado pelo governo federal, por meio dos militares, e a Igreja Católica, tá bom? Também questionou, porque como ele pregava os ensinamentos de Jesus Cristo, pregava os ensinamentos bíblicos, ele estava um pouco ao lado dos ensinamentos da Igreja Católica. A Igreja Católica contestou isso aí, e a Igreja Católica ainda acusou ele de ser um falso profeta, tá? E o inimigo do Brasil, porque ele queria criar uma revolução, né? Ele queria criar um grupo independente do Brasil, independente do país, certo? Por quê? Porque o povo estava sofrendo, o Brasil todo estava sofrendo, o Brasil todo estava passando por dificuldade, ele queria fazer um grupo que não passasse por tanta dificuldade. Esse grupo seria diferente do Brasil, mas ele não estava querendo tirar o grupo do Brasil, ele não estava querendo criar um novo Brasil, ele estava querendo melhorar a situação de uma pequena parcela da população, que era o que ele conseguia fazer. Certo? Se ele pudesse fazer no Brasil todo, ele fazia, mas ele não tinha condições, então ele fez de uma pequena parcela da população, tá certo? Então ele quis criar esse povo, ele conseguiu criar esse povo aí, tá bom? Então, Antônio Conselheiro, cearense, cabra macho, tá? Cearense de nascença, daqui, da nossa terra, tá bom? Antônio Conselheiro, inicialmente ele não tinha a intenção de lutar contra a pobreza e a fome que o povo passava. Ele estava vivendo em fuga por ter sido traído pela sua esposa, foi traído pela mulher, a mulher pegou o amante, botou o amante para meter a faca no Toinho. Aí o que o Toinho fez? O Toinho fugiu. Saiu fugido do Ceará, certo? Porque foi traído pela mulher e o amante da mulher queria matar o cara, tá bom? E realmente isso é verdade, o que eu estou falando é verdade. No filme sobre Antônio Conselheiro mostra esse fato aí. O livro não está mostrando não, mas mostra. Certo? E aí ele fugiu. Assim que ele fugiu, andando lá pelos interiores do Nordeste, ele se converteu, ele encontrou religiosos, ele se converteu, começou a aprender muito sobre a Bíblia e começou a sair por aí falando, ensinando as coisas da Bíblia, ensinando as coisas de Deus segundo ele tinha aprendido, certo? E nessas andanças dele aí, ele passou por Sergipe, passou por Bahia, Pernambuco, Paraíba e pelo Ceará. Então o cara andou um bocado, tá bom? Andou mesmo por aí falando das coisas de Deus para todo mundo, como ele tinha aprendido. E aí, por conta disso, por ele sair por aí falando de Deus para as pessoas, falando das coisas de Deus para as pessoas, ele foi chamado de profeta. Profeta. Tá? E aí, em suas pregações, aqui é onde está o equívoco. Lembra que eu falei que o Antônio Conselheiro, apesar de ser um cara legal, um cara bom, ele se equivocou nas suas ideias? Foi justamente nesse ponto aqui que ele se equivocou. Ele não estava equivocado em sair por aí falando das coisas de Deus, ele não estava equivocado em fugir para não morrer,
Ele não estava equivocado em não ficar no estado só, em andar em vários estados, difundindo ali a sua fé, a sua crença. Ele se equivocou quando? Olha aqui esse parágrafo que eu vou ler, logo depois de Profetas. Em suas pregações, afirmava que Deus tinha ordenado que formasse uma comunidade onde todos teriam direito a tudo e que deveriam seguir a liderança do beato Antônio Conselheiro. Eu retiro esse beato do livro, tá? Porque Antônio Conselheiro ele não era apontado como beato. Beato aqui é um anexo, um anexo provido de um preconceito. Qual o preconceito? Que ele fazia aquilo ali em nome da Igreja Católica, certo? Só que não era. Por que eu retiro e por que não era? Porque a Igreja Católica era contra o que ele fazia. Como é que ele está fazendo uma coisa para a Igreja Católica e a Igreja Católica é contra? Tá bom? Então, esse beato pode ser retirado desse texto aqui, tá? Por conta disso. Então, Antônio Conselheiro era um cara que tinha aprendido de alguém a respeito de Deus e estava pelo meio do mundo falando de alguém sobre Deus, certo? E aí essas pregações foram muito criticadas pela Igreja Católica, incomodou até o Papa, certo? Até o próprio Papa ficou incomodado com as suas pregações. Nessas andanças aí, ele acabou parando numa cidade chamada de Canudos. E lá nessa cidade chamada de Canudos, ele fundou um vilarejo chamado Arraial de Bento Monte, certo? Arraial de Bento Monte foi um vilarejo fundado por Antônio Conselheiro. Ele chegou lá, começou a pregar, a turma ser corredor dele e tal, ele criou esse vilarejo aí. Aí, nesse vilarejo, em 1893, que foi criado lá, já estamos na página 117. Estamos acabando, estamos na página 117. Nesse vilarejo aí, ó, o trabalho em Belo Monte era coletivo, todos ajudavam de alguma forma em troca de alimento, roupa, tratamentos médicos e espiritual, além de proteção. Praticavam a agricultura, cuidavam de animais para consumo e usavam couro para fazer as suas roupas. A disciplina era rígida, todos deveriam acreditar em Deus e respeitar Antônio Conselheiro como profeta divino, tá bom? E aí Antônio Conselheiro organizou e fez uma administração bem simples, tá? A administração dele era assim, ele era como se fosse o presidente, aí por baixo dele tinham 12 conselheiros, né? Ele pegou aquele modelo da Bíblia, né? Que era Jesus e os 12 apóstolos. Então, por baixo dele tinham 12 conselheiros, e ele também organizou um exército, certo? Organizou um exército de 900 homens, e esse exército foi chamado com o nome de Santa Companhia, certo? Exército de 900 homens chamado com o nome de Santa Companhia. E a comunidade foi crescendo, chegou uma hora que a comunidade tinha 30 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a mesma quantidade de habitantes que tem em Aracuiaba, bom? 30 mil habitantes. Esse cara, ele montou uma cidadezinha com essa ideia aí de juntar todo mundo acreditar em Deus, todo mundo obedecer ele. Quando ele menos percebeu, ele estava com a mesma quantidade de gente que tem em Aracuiaba, tá bom? Aí eu vou terminar bem rapidinho mostrando, ó, quando chegou a 30 mil pessoas, o governo não gostou. Aí o governo atacou a primeira vez tentando destruir. Mandou quantos homens? Mandou 120 homens. Não deu nem para o chá. Botaram para correr os 120. Aí o governo depois mandou mais quanto? Mandou 600. Esses 600 até chegaram perto do vilarejo, mas foram derrotados do mesmo jeito. Aí o governo mandou de novo 1.300. Os 1.300 foram destruídos do mesmo jeito, foram derrotados do mesmo jeito. Aí lá na frente, quando o Prudente viu que o negócio estava muito grande, que o negócio ia crescer, que ele ia vacilar, ele mandou 10 mil homens. Aí sim, com 10 mil homens, a comunidade de Canudos foi desfeita, tá bom? E aí assim se encerra esta revolução essa guerra dos Canudos, certo? Essa guerra de Canudos. Foi uma guerra entre os soldados e o povo lá de Canudos. Tá bom? Paramos por aqui. Até a próxima aula. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Tá bom, Ítalo. Só porque você está pedindo, tá bom? Todo mundo agradece aí o Ítalo. Eu não vou nem falar no vídeo o que foi que ele pediu. Eu só vou dizer que vou atender ao pedido dele. Bom, Ítalo. Um abraço.